E aí, mano? Beleza? Senta aí, vamos trocar uma ideia séria hoje. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo aqui no canal? A que mais aparece nos comentários? É a pergunta que todo iniciante que começa no day trade uma hora se faz, geralmente de madrugada, olhando pro teto. Cara, será que vale a pena largar meu trampo para viver disso? Será que realmente vale a pena viver de day trade? É uma pergunta tão foda, tão importante, que mexe com a vida da gente e que precisa ser respondida com a real, sem historinha. E é por isso que esse canal existe, pra gente ter esse tipo de conversa, de amigo pra amigo. Então, se você está nesse dilema, se essa dúvida já te tirou o sono, já se inscreve aí pra não perder as próximas conversas. Deixa aquele like pra dar uma força e o YouTube entregar nossos vídeos pra quem está precisando ouvir essas verdades. E comenta aí embaixo qual a sua situação hoje no day trade. Isso ajuda a gente a entender a luta de cada um. E lembra que essas nossas conversas aqui é de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde. Agora se liga. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa pergunta de viver de day trade não é só sobre dinheiro. É sobre troca. É sobre o que você está colocando na mesa e o que você está tirando. Pensa bem no seu trampo hoje, na CLT. Eu sei. Pra maioria é uma merda. Acordar antes do sol, pegar busão lotado, aguentar um chefe que não entende porra nenhuma, fazer um trampo que você não gosta. É um saco, eu sei. E é por causa dessa dor que a ideia de viver de mercado brilha tanto. A imagem de trabalhar de casa, de pijama, fazendo seu próprio horário, parece um sonho. E não vou mentir, essa parte é boa pra caralho. Mas o que o vendedor de curso não te mostra é o outro lado da balança. Vamos botar na ponta do lápis, na moral. No teu trampo de merda, o que você tem? Todo dia 5. Faça chuva ou faça sol, o salário tá lá. Se você fica doente, tem um atestado, talvez um convênio meia boca. Mas tem. Você tem 13º no final do ano, tem férias, tem a porra do fundo de garantia que, querendo ou não, é uma segurança mínima se a casa cair. É uma bosta? É. Mas é um chão. É o que paga o aluguel e bota a comida na mesa. Agora vamos pro lado do day trade. Você tem liberdade? Tem. Mas você não tem mais porra nenhuma disso. Não tem salário garantido. Tem mês que você vai fechar no vermelho e as contas não vão parar de chegar. Se você ficar doente, foda-se, você não ganha. Se o mercado estiver um lixo lateral, sem oportunidade, você não ganha. Você tem que pagar seu próprio INSS, seu próprio plano de saúde. A liberdade, mano, custa caro pra caralho. E a primeira coisa que ela te cobra é a sua paz. O erro do day trader iniciante é fazer uma conta de idiota. Ele tem um dia bom no mini índice, bota R$ 500 no bolso e já pensa: caralho, em um dia, eu fiz o que eu demoro 2 semanas pra ganhar. Vou pedir as contas amanhã. Ele esquece de botar na conta os dias que ele vai perder 300, os dias que ele vai ficar no 0 a 0, os custos da bolsa emolumentos, o imposto de renda. Ele compara o melhor dia dele no mercado com o pior dia dele no trabalho. E essa comparação é uma armadilha fodida. É por isso que essa decisão não pode ser tomada no calor do momento. A pergunta que você tem que fazer não é só quanto eu posso ganhar. A pergunta certa é: o que eu estou disposto a perder? E não é só dinheiro, irmão. É a sua segurança, a sua tranquilidade. É essa a troca que está em jogo. Então, respondendo à pergunta. Na maioria das vezes, pro iniciante, a troca não é por uma gaiola de ouro. É pela jaula com o tigre. E o tigre, mano, tem nome. É a porra da pressão. A pressão de ter que fazer dinheiro todo santo dia. Não porque você quer, mas porque você precisa. Deixa eu te contar a história do Júlio, um cara que eu conheci num grupo aí. O Júlio era um cara bom, trampava com logística numa empresa grande. Ganhava seus 4, 5 mil por mês. Não era rico, mas pagava as contas e vivia bem. Só que ele odiava o trampo. Odiava a pressão, as planilhas, o chefe. E ele, como todo mundo, começou a estudar o day trade à noite. Ele juntou uma grana, uns R$ 20.000, e começou a operar pequeno, ainda trabalhando. No primeiro mês, ele fez R$ 800. No segundo, fez 1.200. Ele estava se sentindo o cara mais foda do mundo. Aquele dinheirinho extra feito ali, no computador, era a prova de que a liberdade era possível. E a raiva do trampo
somada com a euforia dos pequenos ganhos, criou a tempestade perfeita na cabeça dele. Num dia de estresse máximo com o chefe, ele chutou o balde. Pediu as contas. Foda-se, ele pensou. Agora eu sou um trader. O primeiro mês dele como profissional foi a coisa mais linda. Ele acordava a hora que queria, operava com calma, sem a pressão do trabalho. Fechou o mês com R$ 2.000 de lucro. Ele estava no céu. Mas aí, mano, a realidade bate na porta. E ela não pede licença. No segundo mês o mercado mudou. A estratégia que estava funcionando parou de funcionar. Normal, acontece o tempo todo. Só que agora, o Júlio não tinha mais o salário da empresa para segurar as pontas. Ele fechou o segundo mês em R$ 500 negativos. Beleza, ele pensou. Faz parte. Mês que vem eu recupero. Só que no terceiro mês, as contas de casa começaram a pesar. O aluguel, a escola do filho, o cartão de crédito. A esposa dele, que no começo apoiava, já começou a olhar torto. A pergunta dela, toda noite, era a mesma. E aí, amor? Deu bom hoje? E essa pergunta, que parecia inocente, virou uma faca no peito dele. Ele começou a operar não mais para seguir o plano, mas para ter uma resposta positiva para dar para ela. Os trades dele mudou. Não era mais sobre análise, sobre paciência. Virou uma caça desesperada pelo dinheiro do dia. Ele via o mini índice subir e sentia que tinha na obrigação de pegar aquela alta, porque era o dinheiro do supermercado que estava ali. Ele tomava um loss e o desespero batia, porque não era só um loss no gráfico, era um buraco no orçamento da família. Ele começou a quebrar as próprias regras. Aumentou a mão para tentar recuperar mais rápido. Fez trade em horário de notícia, coisa que ele sabia que não devia. Em resumo, o psicológico de trader dele foi pro esgoto. E o resultado? O terceiro mês fechou em R$ 2.000 negativos. A reserva de 20.000 que ele tinha já estava em 15. A liberdade virou um pânico silencioso. Ele não dormia mais direito, vivia irritado, e a única conversa em casa era sobre a falta de dinheiro. O Júlio não se fudeu porque era um trader ruim, ou porque o day trade não funciona. Ele se fudeu porque ele colocou uma pressão nas costas dele que nenhum ser humano, nem o melhor day trader do mundo, aguenta. A pressão de ter que tirar o seu sustento de uma atividade de altíssima incerteza. Você levou 5, 10 anos para se tornar um profissional decente no seu trampo. Para aprender as manhas, para ganhar respeito. Por que caralhos você acha que vai virar um profissional da Bolsa de Valores em 3, 6 meses? É uma arrogância, uma falta de noção da realidade, que o mercado cobra com juros. E os juros é a sua paz. A pergunta que o Júlio não se fez, a pergunta mais letal, é: você pode se dar ao luxo de errar? Você tem o direito de passar 6 meses no 0 a 0, aprendendo sem que isso afete a vida da sua família? Se a resposta for não, mano, você não está pronto. A história do Júlio não é uma exceção, é a regra. É o caminho natural de quem troca a segurança, mesmo que seja uma segurança de merda, pela pressão insuportável de ter que fazer o day trade dar certo pra ontem. Então qual é a visão de hoje? Qual é a porra da resposta para a pergunta do vídeo? Será que realmente vale a pena viver de day trade? A resposta é: sim, vale. Mas não do jeito que te vendem. Não em 3 meses, não com atalho, não na emoção. Existe um caminho longo, difícil pra caralho, mas um caminho possível. E ele começa com o conselho mais importante e mais impopular que você vai ouvir. Não larga a porra do seu trampo. É isso mesmo. Não larga. Usa a raiva do seu chefe, o cansaço do busão lotado, não como um motivo para chutar o balde, mas como a porra do combustível para você chegar em casa e sentar a bunda na cadeira para estudar. Usa o pouco tempo que te sobra para aprender, para operar pequeno, com o dinheiro do cigarro, da cerveja. O seu trabalho principal durante o dia paga as suas contas e te dá a paz de espírito para aprender, sem a pressão da sobrevivência. O seu trampo, por mais que você o odeie, é o seu maior patrocinador nessa jornada. Enquanto você está nesse processo, você tem 2 missões. A primeira, juntar uma grana. Uma reserva de emergência de verdade. Não é o dinheiro para operar, é o dinheiro para viver. O suficiente para pagar todas as suas contas, aluguel, luz, água, comida, por no mínimo 1 ano, sem você precisar tirar um único centavo do mercado. Esse é o seu colete salva-vidas.
É o que vai te permitir operar sem o pânico da necessidade. A segunda missão, e a mais difícil, você precisa de tempo de tela e de resultado. Você precisa provar para a pessoa mais cética do mundo, que é você mesmo, que o que você está fazendo funciona. E como se faz isso? Fechando 12 meses seguidos no positivo. 1 ano. Eu não estou falando de ficar rico. Eu estou falando de fechar todo santo mês por 1 ano, com R$ 1 que seja de lucro. Pode ser R$ 100 num mês, 200 no outro. O valor não importa. O que importa é a consistência. É a prova de que você aprendeu a se controlar, a gerenciar seu risco, e que o seu método sobrevive a diferentes humores do mercado. Só depois disso tudo, depois de ter a grana para viver por 1 ano guardada e a prova, no seu extrato, de que você foi lucrativo por 12 meses seguidos, só aí, mano, você tem o direito de sentar e começar a pensar na possibilidade de viver só disso. Antes disso, é roleta russa com o tambor cheio. É pedir pra se fuder. E se esse papo reto botou a sua cabeça no lugar, se te deu um caminho em vez de uma promessa vazia, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer e compartilha com aquele seu amigo que está pensando em fazer essa loucura. A jornada é longa e solitária, mas não precisa ser um suicídio financeiro. Faz o certo. A pressa é a maior inimiga da grana. Fica em paz. E se cuida, irmão.